Boa tarde a todos. Obrigado a todos por virem. A primeira reunião oitiva, né, da Aldir Blanc. É o segundo ciclo, o ciclo de 2024. Agradecer aqui o nosso diretor de cultura, o Eliabe, agradecer ao nosso secretário Eduardo Sasaki pela presença, agradecer a presença do nosso Conselho Municipal da Cultura, tá? Agradecer aos nossos funcionários aqui da Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Juventude da pasta, tá? Agradecer também ao prefeito Rudão. E vamos começar a falar um pouco sobre esse segundo ciclo da Aldir Blanc, tá? Que é a lei, né, a 14.399 de 2022, né, que é o chamado penário, né, que é regulamentado pelo decreto 11.740 de 2023. Que, como a gente já conversou um pouco, né, ela veio para disseminar um pouco a questão cultural, né, que antes era bem... ela ficava um pouco restrita, né, para aqueles CNPJs, né, que eram bem mais, vamos dizer assim, mais de famosos, né, de pessoas que tinham uma estrutura um pouco mais robusta para alcançar esse recurso. Tá? E aqueles artistas de ponta, que ficavam na ponta, né, que eram, vamos dizer assim, não tinha toda aquela estrutura de pessoas, né, vamos dizer assim, que não tinham recursos mesmo, eles ficavam de fora. Né? Então, ela veio para abranger, né, a questão também, disseminar a questão da pluralidade, né, cultural, quanto à questão das etnias, né, porque ela também veio da questão das etnias indígenas, da parte negra também, entre outras coisas, ela veio para fomentar. Então a gente veio para discutir um pouco sobre esse novo ciclo, né, que o município de Pontal do Paraná ele veio a garantir esse recurso, né, e por incrível que pareça, né, o Paraná ele conseguiu 100%, garantir 100% de todos os municípios, né, do Paraná conseguiu garantir a Aldir Blanc, né? Então isso foi um marco para o Paraná nesse ano, né? Então no Brasil eu acho que foi um dos únicos estados, né? Não vi, né, pelo mapa, não vi outros estados, mas o Paraná foi um dos únicos que conseguiu 100% da Aldir Blanc. Ah, não sei, Fernando, se você está mais por dentro, se você viu outro estado que conseguiu também 100% não sei, São Paulo ou Rio de Janeiro. Conseguiram, assim, do Brasil inteiro, né? somente 2% ficaram de fora, mas assim, 99% do Brasil. Do Brasil, né? Então, sim. Perfeito. Foi assim um marco na história, né, Monique? Foi perfeito, assim, a adesão da política nacional no Brasil inteiro. Isso é uma coisa boa, porque, inclusive ontem, né, a gente estava olhando, fugindo um pouco não fugindo, né, mas abrangendo um pouco a questão da Aldir Blanc, né, e de fomento também à cultura. Ontem a gente também se inscreveu na questão da RUM, né, que tem o programa de fomento também da RUM. Apesar de eles falarem no edital que Pontal do Paraná não poderia se inscrever, a gente se inscreveu, né, e eles colocaram lá no edital que o município de Pontal do Paraná também estava inscrito, né, nesse edital. E o que eles querem, na verdade, é fomentar e propagar também a cultura e o esporte, né, nesse edital. E esse programa incentivado da RUM, né, vai ser bem importante, porque ele também busca, né, propagar, né, basicamente o que a gente quer fazer aqui na Secretaria, que é ensinar as pessoas que façam projetos que sejam aprovados justamente nas leis de incentivo, né, tanto na lei de incentivo ao esporte, tanto na lei de incentivo à cultura,
né, entre outras leis. Então, isso daí da lei da Aldir Blanc, né, é um marco, né, como vocês falaram, que foi praticamente todo o Brasil que conseguiu se inscrever, né, praticamente 2%, praticamente todo o Brasil conseguiu se inscrever na lei, né, na política, né, da Aldir Blanc. Então, quer dizer que a gente está conseguindo, né, propagar essa, vamos dizer assim, essa política, né, de realmente fazer com que as políticas públicas cheguem onde devem se chegar, né? Mas muito do que a gente assistiu ontem também diz do que o Brasil, de como o Brasil ainda está, né? Porque muito se concentra ainda no sul e sudeste, basicamente no sudeste, né? Porque se concentram a grande parte das políticas públicas, de fomento das políticas, né? De apresentação de projetos, né? Então, grande parte das leis, né? De incentivo das leis, de fomento, né? Tanto do esporte quanto da cultura, quanto entre outras, se concentram lá. Né? Mas não é só por conta das empresas, né? Porque, por exemplo, não é só o CNPJ que existe lá, mas, por exemplo, se a gente fosse colocar hoje no norte ou no nordeste, poucas pessoas iriam escrever para pegar aquele recurso, entendeu? Então, se existissem as empresas para fomentar, né, para falar, ó, tem um verbo aqui para deixar para vocês se inscreverem, né, e vocês conseguirem fazer um projeto, poucas pessoas, poucos CNPJs, iriam escrever. Então ainda existe essa disparidade, né, no Brasil. Por incrível que pareça, o Centro-Oeste está evoluindo, né, mas o Norte ainda está muito aquém, Nordeste está evoluindo bastante, ainda está muito aquém pela densidade demográfica, né, que a gente tem no Nordeste, mas Sul e Sudeste aqui domina ainda, né? Então é muito bom a gente ver essa questão de densidade demográfica, né, e de lançamento de editais e como é que a gente está nesse panorama no Brasil. Mas voltando aqui na Aldir Blanc, né, Pontal do Paraná foi mais uma vez prestigiado, né, pela Lei Aldir Blanc. Muito obrigado pela equipe, né, que a gente tem. Então a gente começa aí a nossa oitiva, né, que começa hoje, dia 10/6, e nada melhor de começar com o nosso Conselho da Cultura, certo? Que é o que nos representa, né, e é o nosso conselho. Pode falar. Lucas, desculpa, estou chegando agora. Vou perguntar as coisas básicas. A gente está falando da oitiva do ciclo 2, né? Isso. Que a gente falou que nós estamos contemplados. E referente ao ciclo anterior, é isso que você quer falar agora? Vou falar agora. Não, é porque eu vi que tinha que ter, né, uma participação do ciclo anterior. Até isso foi uma coisa que eu fiquei pensando, né? Se a gente tem fazedores suficientes de cultura dentro de Pontal. Uhum. Tá, aí vou falar um pouco do ciclo 1, né, do que está acontecendo no ciclo 1. O ciclo 1, em vários municípios, né, inclusive até nas capitais, ainda está finalizando. Tá? Inclusive agora até em Belo Horizonte tem alguns amigos meus que eles apresentaram no dia, acho que foi 26/5, se eu não me engano, foi a oitiva deles, na verdade eles falam como uma audiência pública, né? Que foi para, eles ainda falaram no ciclo 1 também, né? Então a gente também vai apresentar aqui como é que tá? Então a nossa pauta, né, dessa oitiva hoje, que é como eu ia chegar. Então está no status do ciclo 1, da apresentação das diretrizes gerais, né, do ciclo 1. Né, o ciclo 2, a abertura, né, para a contribuição, e as sugestões e os comentários. Tá? Foi um pouquinho o formato ali dele. Então seria o status do ciclo 1, a apresentação e diretriz do ciclo 2 e a abertura para contribuição e sugestões
e comentários para esse ciclo 2. Bom, então, os aspectos da PENAB, né? Como a gente falou, ela é a Lei 14.399, né, 2023. Ela é referendada pelo decreto 11.453 de 2023. A participação, o que é que ela fala? Né? Ela tem a participação social, né, como medidas de democratização e descentralização. Tá? Então, o que é que ela fala muito? Né? A questão que a gente fala da participação e democratização, a questão do conselho está sempre presente, né? Por isso que as decisões são sempre tomadas, não a verba poderia chegar e ser decidida pelo poder público, mas não, as decisões do PENAB são decididas, tá, pela população, a partir do conselho, a partir da população. Tá? Então, isso daí é uma decisão democrática. Tá? Então, é uma das predileções justamente da PENAB. Tá? Então, o conselho, por que o conselho tem um conselho deliberativo e não um conselho consultivo? Tá? O conselho deliberativo tem um poder de decisão. Tá? Ele realmente decide, né? Ele não só consulta. Né? Não dá para você, pode ser dessa forma, não. Né? Então, até por conta disso que o Ministério Público ele cobra muito dos municípios terem um conselho deliberativo, não só consultivo, tá? Por conta disso. Então, muitas vezes no meio ambiente principalmente, né, nos casos do litoral aqui, eles cobram muito, né, para que os conselhos sejam deliberativos e não consultivos. Então, na parte da cultura, na parte de esporte também é a mesma coisa. Não foge disso. Então, pode falar. Até porque, né, Lucas, no passado eles já tinham comentado isso aí, feito a legislação, que os conselhos municipais, né, os fundos, né, dos conselhos, o repasse da verba seria fundo a fundo. Então, se o conselho não for deliberativo, no conselho ele não pode operar um fundo que tem recurso. Né? Então, obrigatoriamente, eles têm que ser deliberativos devido à demanda desta verba que vem para o fundo que está vinculado ao Conselho Municipal. Perfeito. Então, a paridade, fora isso, né, o Conselho ser deliberativo ele tem que ser paritário. Né? Paritário quer dizer o quê? O Conselho tem que ser metade sociedade civil e metade governamental. Por quê? Porque senão, se ele for mais governamental, se chegar essa verba, o governo vai decidir, não, essa verba vai ser dessa forma. Se for mais sociedade civil, a sociedade civil não, vai ser dessa forma. Então, tem que ser meio a meio. Nenhum, nem outro. Né? Então, tem que se decidir o que é o melhor para o município, tá? naquela hora. Tá? Então, tem que ser paritário e tem que ser deliberativo. Entendeu? Então, voltando, né, na parte de regionalização que eu tinha falado antes, né? Na parte do investimento cultural, garantia das cotas étnico-raciais, né, para pessoas negras, pretas e pardas, 25%, né, indígenas 10%, pessoas com deficiência 5%, 20% dos recursos para fomentar regiões periféricas, acessibilidades comunicacionais, físicas, atitudinal, prestação de informações e relatório de execução do objeto e não incidência de imposto de renda nas premiações. Tá? Então, a questão do imposto de renda sobre as premiações também foi uma coisa assim... Debatida faz anos. Né? Porque, por exemplo, algumas lutas, né? Porque alguns lutadores, no esporte ainda é muito debatido isso. Principalmente foi debatido nas Olimpíadas. Né? Porque alguns esportistas ainda pagam em cima das premiações. Né? Então isso daí foi debatido bastante. Né? A questão da medalha. Né? Quando o esportista ele ganha medalha de ouro, medalha de bronze, medalha de prata. Existe a premiação. É justo ele pagar um imposto em cima daquilo? Tá? Entendeu? Então, isso daí é uma coisa que no esporte é debatido.
uma coisa que já foi discutida aqui no PENAB e que já foi, né, resolvida, tá bom? E que daí abrangeu a cultura no modo geral. No modo geral. Tem uma lei aprovada, ela se Isso. faz todas as outras, né? Perfeito, tá bom? Então aqui no PENAB já foi resolvido. Voltando aqui no próximo slide, né, o que a gente tinha falado sobre o PENAB 1. No PENAB 1, foram mais de 219 mil reais que foram, tá um pouco embaçado ali. Não sei se está dando para todo mundo ver. Tá dando, né? Foram mais de 19 mil reais que foram aprovados no ciclo 1. Tá? Aí no custo operacional foram 10.958,80, que equivaleu a 5%. Para obras e reformas e aquisição foi 43.874,92, que equivaleu a 20%. Subsídio de manutenção de espaços, 43.834,92, que equivaleu a 20%. E fomento, que foi o fomento da cultura, foi 120.546 reais, que equivaleu a 55%. Tá? Essa questão ali eu esqueci de apagar essa parte ali de baixo. Mas essas obras e reformas, tá? O que foi passado para mim, né? Isso já foi discutido no conselho, que era a parte da iluminação, né? Que aí já está em processo licitatório. Era a parte de iluminação e a parte de audiovisual, que vai ser para cá, tá? Que vai ser para, claro, né? A gente vai ser como esse espaço não é nosso, tá? Foi uma coisa até que a gente tinha falado ali no conselho, né? A gente vai colocar uma parte de iluminação que a gente possa retirar e colocar depois no espaço que seja da cultura. Tá? Então, hoje esse espaço que a gente está utilizando é o espaço que está sendo as apresentações. Tá? Então, vai ser a iluminação e o espaço de audiovisual, né? Para cá. Tá? Lucas, só me tira uma dúvida ali, com relação se cumpra este, né? Fomento fica 60%, ali estava 55% fomento. Compra de materiais para cultura. Desculpa te cortar, esse daqui é o que a gente vai discutir para o 2. Foi? É a possibilidade para o 2, que está a porcentagem aqui. Esse daí é o segundo. Sim, eu sei, mas eu estou a minha pergunta não terminei ainda. Eu estou fazendo a comparação com o 2 que nós vamos discutir. Eu queria chegar onde? O porquê que na compra de material aqui deste, aqui do 2, está em 25%, ali era só 20%. Então, diminui, né, para repartir, no caso, o subsídio de espaço cultural, por exemplo, que só está em 10% aqui, ali era 20%, então é pouco para espaço cultural, e foi jogado mais 5% para compra de material de cultura, ali não tinha, entendeu? Uhum. Então, assim, daí diminuiu muito para espaços culturais. Ó, lá era 20%, aqui só está 10%, e subiu o valor. Então, como chegar, diminuir um pouco aqui e jogar um pouco mais para o espaço cultural. Dá pra entendeu? gente já. Porque a diferença é grande. Primeiro, a reunião ser agora, com o conselho, para a gente poder formular, fechar todos os povos. Já anota para quando a gente chegar aí nessa parte, a gente já conseguir. Tá? Então, isso daí foi o que a gente conseguiu acontecendo no ciclo 1, certo? No ciclo 1, o que é que está acontecendo agora? Tá? Os pareceristas, eles foram contratados. Tá? Eles já estão em fase de análise, já estão analisando todos os projetos. Tá? Já analisaram vários projetos, já estão em fase de aferição. Eles têm até a próxima semana, né? Até essa semana para apresentar os pareceres finais, e a gente tem que pagar até o final desse mês. Tá? Tudo. Tá? A questão da licitação, também a gente já está fechando a licitação. A questão também da obra, né, que tem da verba, né, que a gente tem que mandar para fora da prefeitura, né, que é outra entidade. Vai ser para Couro do Peixe e... ficou fora ali, vou ter que consertar. Né? Fui comprar o curtume Couro do Peixe, tá?
tá? Ficou acertado essa verba, os outros 43 mil, então também já está acertado. Então vai dar, estamos colocando aí que vai dar tudo ok para a gente conseguir dar o start para o ciclo 2. Pode falar. O costume é compra de equipamentos e materiais? Compra de equipamentos e materiais. Tá. Até porque, se fosse para reforma, não vale a pena, porque o prédio também não é, né? Nós não temos ainda um prédio próprio. Eu não sei, o que vai ser, porque pelo que eu entendi, ali é CNPJ do Curtume Cor do Peixe. Né? O projeto é deles. Né? E o que vai ser cedido é para o projeto deles. Né? Porque o que vai ter que ser cedido, né, para a verba que tem que ser é para a verba para eles, né, para o Curtume Cor do Peixe, para o projeto. Mas a verba vai sair do... Isso. Mas já foi decidido só uma instituição? Não consegui entender. Eu também entendo que precisa publicar um digital para ampla concorrência, o melhor projeto mais pontuado teria que ser. Sim, eu também faço parte do Cor do Peixe, mas eu acredito que essa parte. Não pode ser feito, tem que ter a concorrência, né? Aqui existem vários, né, para entrar em ONGs, associações, aldeias indígenas, aqui, né, dos subsídios de espaços culturais, ele não pode ser uma verba já destinada sem uma concorrência. É isso que eu achei estranho. Por mais que eu faça parte também do Cor do Peixe. Daí, legalmente falando, eu acredito que não esteja certo. Né? Porque existem outros espaços culturais, né? Que também. Porque seria o quê? Supostamente os 25 mil já estavam destinados para o Cor do Peixe. Esse valor aqui. Provavelmente, o que é que vai ser feito? Né? Passou para a Procuradoria, né? E para a Procuradoria vai ser feito um edital de chamamento público. Entendi. Tá? Tá. E nesse edital de chamamento público, aí sim vai ser decidido. Provavelmente vai ser o Cor do Peixe, né, que vai estar junto do todo. Tá? Eu não sei se só foi ele que só foi inscrito até agora, até o momento. Mas não tem edital para ele se inscrever. Eu não sei, até o momento que teve para mim foi essa Porque ideia. assim, o edital vai sair daqui agora, né? Me corrija se eu estiver muito enganada, né? Então, disso que nós vamos discutir agora, Lucas, por isso que eu te falei, não dá para engessar aqui, né? Depois, para dividir esse 10, 15 ou 20, foi que nem foi feito o outro, né? Que a população, mesmo nas oitivas, decidiu esmiuçar mais a verba. A partir disso, vai ter o edital para nós, agentes culturais. Para espaços culturais, vai ter que ter o chamamento. Não pode, já não tem como se antecipar e já ir lá e falar, não, vai ser esse projeto X, sendo que não foi nem decidido nas oitivas, entendeu? Primeiro tem que ter oitiva, para depois sair a licitação, o edital, né, enfim, o chamamento, exigibilidade, qualquer meio que vai ser usado, né, para daí realmente falar, no final, o espaço, esse, por exemplo, teve 3 espaços culturais, tem 25 mil, vai dividir nos 3 espaços culturais que está com a documentação certa, cadastrada, não só para... Mas é isso que eu entendi, porque se já foram lá, já está com... Porque não teve edital nenhum ano, porque o edital vai ser depois disso daqui, né? Esse daí você está confundido, aí é A1, a gente está na 1, aqui já está na 1. Sim, está na 2, sim. Não, a gente está falando da 1. Sim. Na verba da 1. Tá. Na 1 já foi. E só teve um espaço cultural? Sim. Não tiveram outros inscritos? Até agora. Entendi. Não, até agora não, já passou, né? A inscrição. Na época já foi a inscrição. Depois vamos conversar. Pois é. Tá? Mas vamos lá. Essa daí, né, foi o segmento do PNAB 1. E vamos agora para o ciclo 2, certo? Como o cronograma do ciclo 2. Agora ficou bem. Ah lá. Consultas públicas PAR, do 14 do 4 ao 7 do 7. Envio do plano de ação, 15 do 4 ao 26 do 5. Complementação, 16 do 4 a 2 do 6. Termo de adesão, 15 do 4 a 12 do 6. Envio do PAR, 5 do 6 a 7 do 7. E a aferição, 60% 1 do 7.
Esse que é o cronograma de política nacional Aldir Blanc, segundo ciclo. Isso. Para Pontal do Paraná. E ali temos em cima, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro no calendário. Sendo que ali as metas são até, né? A aferição termina no mês de julho. Isso mesmo. Agora estamos nessa fase ali, né? Que já enviaram o par, né? Primeiro. E agora a fase da oitiva. Agora fase de oitiva. Ok? Yes. Então, os pré-requisitos que é para receber os recursos. Né? Apresentar o plano na plataforma Transfere Gov, tá? Foi o que já foi apresentado. Comprovar a destinação para a cultura e recursos, né? No orçamentário, né? na Lua 2025. Executar no mínimo 60% dos recursos recebidos no ciclo 1 até 30/6, que é aquilo ali que a gente estava falando, né? Na passada. 63,15% executado até 26/5. Envio do plano de aplicação dos recursos do PA até 7/7/2025. Tá? Pode falar. Aquele ali, executar no mínimo 60% dos recursos recebidos no ciclo 1 até 30/6. No caso, já teria que ter o edital pronto, os projetos aprovados e as pessoas pagas. E tem que isso fazer menos de 15 dias para poder sair do ciclo 2. Para poder sair do ciclo 2. Isso mesmo. Por isso que os pareceres estão sendo puxados, porque eu sei que teve a demora, enfim, né? Sem secretário de novo, né? Aquela coisa toda, né? E eu sei que vocês correram para poder dar conta do recado, né? Então, 15 dias já vai sair o resultado e já vai sair o pagamento do povo. Chamamento primeiro para o povo entregar ICMDs, né? De praxe, para daí fazer o pagamento até dia 30. É corrido. Eu sei. 60%. Pelo menos 60%. Pelo menos 60%. Foi puxado. Sim. É o nosso prazo. Entendi. Você pode falar números? Quantos projetos a gente tem? Quantos projetos vão sair? Do ciclo 1, quantos foram aprovados? Do ciclo 1 tem 12 projetos, tem 12 grandes, né? Tem mais de 40. Não. No total, 40, é? 42? 48. 48. 12 vagas? Para 12? Foi 12? Foi esse dia de... Foi, ano passado foram 12. Foram 12. Já está na fase dos pareceristas, avaliando? Briga vai ser. Vai ser. Vai dar tempo, vai dar tempo. Vamos com fé. E daí, esse saindo, o prazo daí da pessoa executar o projeto, Como se... a pessoa vai receber supostamente até dia 30/6, né, os aprovados. Isso. Deu prazo para essas pessoas executarem seus projetos. Até dezembro? Até dezembro. 6 meses, no caso. Menos de 6 porque a financeira fecha antes também, fim do ano. Vamos 6 meses. Ok. É isso aí. É isso aí. Obrigada, Deus. Eu que corri vocês. É. Tem que trazer puxãozinho aqui, né? Pra você. Pegar o coordenador. Não é fácil. É isso. Beleza, mas todo mundo entendeu, né? A correria que vai ser. E pra gente não perder essa PNAB 2. Porque senão perde-se toda essa verba e todo esse ciclo 2 que. E todo o trabalho, E né? todo E o não, trabalho. assim, e não só os agentes culturais perdem, como a cultura também perde a perde. verba que vem de investimento, que a gente já não tem investimento do município em si, né? Se nós não aproveitarmos uma verba dessa do governo, né? Ele daí faz como, né? Pois é. E nós precisamos, né? Nós somos, né? Perfeito. É isso daí. Tá? Então estamos correndo, né? Contra o tempo para que dê certo.
entre 2024 e 2027, o governo federal destinará 3 bilhões, né, por ano entre os entes federativos. A projeção do valor que o Condado do Paraná, por meio de adesão Transfer Igual, receberá anualmente será de 253.697 para investimento direto das ações culturais. O valor anual estimado é de 253.697,03, total estimado até 2027 é de 1 milhão, né, mais de 1 milhão de reais. Tá, e a projeção do valor poderá ser acessada a cada ciclo. Se a gente fizer o cálculo, esse valor daí ele está com algumas correções, tá, de juros. E não dá o valor exato. Então, o valor anual para o Condado do Paraná, tá, que a gente está colocando, o valor para fomento 152.218,22. Para os pareceristas, que são obrigatórios, são 5%, 12.682,86. Para a compra de material para a cultura, 25%, 63.424,26. Subsídio de espaço cultural, ONG, associação, aldeia, aí que a gente vai, né, que a gente consegue discutir, pagar contas como água, luz, hora-aula de professores, dando algum workshop, curso na área de cultura, nesses locais, 10%, na estimativa, né, 10%, 25.353,34, que aí são as questões que a gente consegue discutir aqui, tá? Porque qual a ideia? A gente consegue discutir aqui e eu acho que a gente consegue discutir, colocar aqui os valores que a gente fechou, né? A gente consegue fechar nesse, igual a gente faz em oficina comunitária, né? Colocar os valores que a gente fechou em cada oitiva, em cada local, disponibilizar, né? E a gente fechar meio que o que ficou acordado, né? Fazer uma construção de votação. Os que foram mais votados, né, a gente decidir e ficar acordado como aquele. Pode ser assim? Mas assim que é. Pois Assim é. que é. Assim Né? foi o outro também. Perfeito. Então, assim, tem as oito, né? Nem todos os oitivas são iguais, né? E foi bem isso que aconteceu, né, Ian? Foi colocados tantas oitivas decidiram por 12 projetos, tantas decidiram por 10, tantas decidiram por 5, né? Uhum. E ganhou aqui. É porque geralmente as oitivas, a gente geralmente tem as oficinas comunitárias, né? E aqui a gente não tem, são só as oitivas. Né? Então, vai ter que fazer tudo de uma vez só. 6 oitivas, né? Tem que fazer tudo de uma vez só. Então a gente faz a oitiva e a gente já faz aqui a votação. Pode ser? Sim. Então, fechou. Tá? Então, são esses valores. Tá? A gente vai deixar depois aqui esse slide para que a gente consiga destrinchar. Tá? Possíveis ações a serem implantadas. Tá? Aquisição de materiais e equipamentos com base na legislação do PENAB e considerando 25% do recurso anual, 253.697,03, ou seja, 63.424,25 centavos para investimento em material cultural. Aquisição de material e equipamento, tá? Também 25%. Ficou a mesma coisa. Subsídio de material cultural. Apoio mensal ou único para espaço independente, coletivo cultural. Critério: atuação contínua, acesso gratuito, relevância social, seleção dos contemplados através de edital. Realização de oficinas para gestão cultural, produção de eventos, prestação de contas, criação de projetos e captação de recursos. Então, basicamente, o subsídio para os espaços culturais, né, que a gente consegue ter e as suas implantações. Faltou um slide. Primeiro lá, que é sobre como que vai ser a parte de fomento. Pra gente definir se vai ser 10 artistas, contemplados, 15. Deixa eu voltar aqui que eu acho que eu pulei. Esse aqui a gente tem que definir agora.
ela pode ser feita espetáculos com cobrança de ingresso? Com cobrança de ingresso? Acho que no edital, eu não sei como que funcionaria assim, mas no... É porque é para espaço público, né? Mas quando a gente apresenta o projeto, eu vi pelos nossos mesmo, aparece lá se a verba ela vai ser 100% recebida, vai ser executada 100% com a verba que estamos recebendo, né? Ou se a gente tem um patrocínio a mais, e aí a gente vai verificando lá. Por experiência de um projeto de um colega, eu vi que ele conseguiu produzir na cidade dele com a verba da lei e também com o terceiro. Aí eu não sei se... Mas ele ofertou gratuitamente, então ele não... tem uma contrapartida, né? Tem uma contrapartida social. Mas se for um projeto que dá para abranger mais do que o que o projeto cobre, que foi recebido por lei, eu acredito que se tiver dentro do nosso projeto, vira patrocínio. É que, por exemplo, geralmente os projetos de Aldir Blanc são apresentados em espaços públicos daqui do município. Né? Então, vou pegar um caso, por exemplo, do futsal. Teve um torneio, né, que pediram apoio do município. E seria dentro de um ginásio do município. Eu falei, beleza, é um torneio, tem fins lucrativos? Eu falei, cara, vou pedir para comprar, vai ter a participação das inscrições. Eu olho. Se for sem fins lucrativos ou se fosse para reverter isso daí para a comunidade, tá? Isso daí a gente teria que ver na Procuradoria, até isso daí a gente teria que ver na Procuradoria, como é o caso também como a Fernanda falou, né? A gente teria que fazer um chamamento público até, né, no caso dele, porque eu não poderia privilegiar um somente, entendeu? Então, por ser espaço público, né, existe essa questão. Então, eu não posso privilegiar uma pessoa, porque se ele for cobrar ingresso aqui dentro do espaço público, vou privilegiar ele. E pode ser o Lucas ali, ele está cobrando pelo espaço público, né, para que a cobrança de ingresso. Eu acredito que isso é por lei nacional. O espaço público não pode, não é permitido, até mesmo da onde eu vi no estado, é proibido, né? Não pode nada. E você está recebendo por isso, entendeu? É diferente de quando você vai, por exemplo, a Ancine, né, que já é diferente, que é a Associação do Cinema, né? Sim. Que daí querendo não vai pro cinema e... Vai pro cinema, é propagado, cobrar de entrada, já é outra história. Né? Mas aí a Aldir Blanc já é outro. Eu acho que da Aldir Blanc, quando a Rouanet pode ser. Eu acredito que se tiver em edital, tiver de acordo, pode ser. Eu também tenho patrocínio, entra como patrocínio, e depois dentro do projeto a gente só justifica, porque dentro do próprio relatório de execução ele pergunta se foi só com essa verba ou teve outra, aí você vai dar um parecer. Isso. Aquele patrocínio digital. O problema é o espaço público. O espaço público aí já não... Então, daí, que nem o pessoal que tinha comentado, então, do couro do peixe, é o do ciclo 1, que já teve os artigos, na época todo mundo apresentou o projeto e já está na fase dos pareceristas da ANPI. Então, de espaços culturais, somente o couro do peixe, como o Paraná apresentou no ciclo 1 o projeto. Então, não tem... Ele é único, não tem concorrência, por isso que o Lucas falou então da verba, né? Agora pro 2, né? Vai que venha 1, 2, 3, 4, daí vem a questão dos pareceres. Não, mas Fernanda, Oi? é diferente. O edital foram 12 projetos de 10 mil para fomento. Não entra nessa categoria ali daquela porcentagem de 20% lá. Foi feito apenas um edital, que é para projeto de 10 mil reais. 12 projetos de 10 mil. O único edital que pode dar. Ah, tá, entendi. Se vai fazer uma coisa, tem que publicar edital, tornar público. Ah, entendi. Então, do couro do peixe, ele não entrou Se como espaço o cultural. projeto do couro do peixe lá, se essa semana ele for aprovado, ele não vai pegar os 20%, ele vai pegar os 10 mil. Entendi, É o que vai pegar os 10 mil, Sim, é o que prevê edital.
O do Cipu, então, não teve o subsídio para espaço cultural? Não teve edital. Não teve edital? Não teve edital. E daí o dinheiro ele foi revertido? Não vai. Tá, Daí tá no caixa. Ó, para a Contal do Paraná pegar o segundo ciclo, nós temos que executar 60%. Sim. Nada impede de a gente executar aqueles 20% com o edital. Isso não impede, nós estamos ok, está tranquilo. Entendi, dá para executar então. E está na previsão da gestão, nós vamos gastar, tentar gastar 100%. Então a nossa meta é gastar 100% dos 209 mil reais que está lá. Essa é a meta. Então tem a Entendeu? possibilidade A nossa corrida agora é para atingir o dia 1º de julho com 60%. Sim. Se juntar lá nos 55% e o pagamento dos pareceristas é simples, nós estamos na meta. Sim, já está na meta, entendi sim. Porque daí tem o pagamento dos pareceristas, Então, perfeito. Estão correndo a participação da iluminação, tudo aí, conseguindo pagar também dentro do prazo? Já está sim, já tira a corda do pescoço. Dá para fazer então mais à frente o possível edital novamente? Não dá, nós vamos porque nós vamos conseguir executar 100% da verba lá. Inclusive nessa verba aqui, eu entendo o seguinte, a verba que nós vamos gastar agora para a iluminação não vai dar os 20%, vai sobrar. E como o dinheiro está lá desde o ano passado, vai ter juros, quer dizer, dá para nós juntar esses juros, mandar para o planejamento, para ele colocar esses juros no nosso orçamento, para a gente emitir mais editais. Que nem foi feito do Paulo Gustavo, subiram mais projetos. Subir mais projetos do o que tinha no ano passado. Na verdade, o teu projeto subiu porque estava nos juros. Sim, estava nos juros. Nossa. Sim, o meu subiu nos juros. 20 mil, né? Tá 25 mil, eu vi ontem no site. Tá 25 mil de juros. Entendeu? A gente dá de juros lá, vamos botar no orçamento e a gente sabe digital. Diferencia, por isso que eu O nosso prazo agora é só com 60%. Nada impede de nós executar até 31 de dezembro 100% do que está lá. Isso, 219 mais os juros que está lá. Bem tranquilo. Sim, executando, a gente fala essas reformas, essas compras de equipamento aí, já também. Daí esses juros, no caso, ele entra só para essa categoria? Ou entra no geralzão? Quando eu fiz a Paulo Gustavo, eu fiz por conta. Não sei se foi uma conta ou não lembro. Na Paulo Gustavo, eu destinei ao que estava lá pro que a gente chamava para os ciclos lá. É porque pela lei tem que cada um. Não, mas nada impede de pegar todos os juros e botar. Por exemplo, não, nós vamos subir mais projetos. Nós vamos subir mais projetos, porque no edital da Paulo Gustavo, porque na verdade eu não acompanhei a lei auditando. No edital lá, sobrando dinheiro lá, não havendo projetos a serem contemplados, no mesmo edital que eu fiz lá, eu vou ter que contemplar mais, tanto é que o projeto da Fernanda subiu. Então, se tem previsão em edital, dá para nós já pegar os juros que está lá, botar no orçamento e pagar, não só pagar 10, vai pagar mais. Então, esse também 12, já coloca essa previsão edital para subir mais e. Não, tem que ver se tem a previsão edital, que eu acho que provavelmente tenha, porque o próprio MIC, quando ele disponibiliza esses modelos para nós, já faz permitindo, né? Se for utilizado o edital disponibilizado pelo MIC, provavelmente vai ter que dar. Não, mas esse daí é disponibilizado pelo MIC edital. Bem Pelo menos o primeiro, antes de ser PENAB, que eu fiz lá no retrasado, que era um pouco diferente, que daí mudou, né, do ano passado para agora que mudou, ele tinha já um edital também, a estrutura já bonitinha, como de fazer, né? Então eu acho que vai estar bem tranquilo, bem de boa. Interessante. Acho que com esse parâmetro a gente consegue agora determinar, decidir isso daqui agora. Tá mudando, vamos voltar, vamos esquecer lá o ciclo 1, agora vamos focar no ciclo 2 que interessa na reunião de hoje. Já que eu estou falando, eu vou dar a minha opinião. Eu sou da opinião de manter lá os 10 mil e subir mais 3 projetos. De pegar lá os 152 mil lá, 15 projetos mantendo os 10 mil para esse segundo ciclo. Certo? Essa é a minha opinião. Agora, a gestão tem interesse em ouvir a opinião de cada um para ficar registrado ali. Como você diz, deixar 15 de 10 mil? Sim. Manter o valor de 10 mil e só sobe 3 projetos, quer dizer, 150 mil para 15 projetos. Porque tirando como, complementando do LAB, tirando como base, como já foi falado, tivemos 48 inscritos agora, nesse primeiro. Sim. Se esses 48 já entenderam que tem essa verba, o que vem mais? E aí ter mais oportunidade de contemplar mais projetos é bem melhor. Porque agora só vai passar desse primeiro só 10, 12? 12. Só 12. Para poder abrir mais para mais 3, digamos assim, se for, né? Dando continuidade. Mantém o padrão, só abre mais para.
Essa é a minha opinião. Daí vamos começar pela ponta lá. Sim, daí fica 15 projetos de 10 mil, só que nisso vai ter... Não é que vai ser. Cada um vai dar a sua opinião. Não, sim, mas estou falando assim, dentro desses 10 mil, depois vai ter juros e tudo pode ser... Sim, provavelmente subirá mais projetos. A gente tem que pensar numa ideia de ser um projeto que a gente consiga construir algo interessante, né? Por exemplo, para fazer um documentário, 15 mil, né, que a gente usou na Lei Paulo Gustavo. A gente tem que ainda se virar no CITA para fazer. Sim. Né? Então, assim, projetos de 10 mil que sejam bem construídos, né? Ou 15 mil, 10 pessoas contratassem 15 mil para fazer esses projetos mais elaborados. Eu também, eu no meu ver também, querida Monique, eu acho que os 15 mil é interessante porque com menos de 15 não faz um documentário, isso é fato. Mas só que nós temos que entender que a lei não é exclusiva. Sim, para eu sei. É para mais projetos. Sim, mas eu digo assim, de pessoas do município, né, que produzem esse tipo de material mais elaborado, são poucas, não são muitas, né? E num valor de 10 mil ali, vai ter um material, querendo ou não, você sabe que esse material meia boca, não tem tantas pessoas assim que consigam produzir materiais. Pois é, mas isso, Fernando, aqui vai definir são os pareceristas. Sim, os pareceristas, sim. Não somos nós que vamos definir, né? Nós temos que definir esses parâmetros de valores. Sim, eu Se a maioria definir lá que é 10 mil, tranquilo, seu voto precisa perfeitamente bem tranquilo, mas precisamos saber a opinião de cada um aqui. Não precisa ser 10, 15, não, tranquilo. 20, Então, tá, a tua opinião, Fernando, é 10 projetos de 15 mil reais, perfeito? Tranquilo. Agora vamos ver nossa amiga na ponta lá. Qual que é a tua opinião, amiga? Não, eu não dei minha opinião ainda. Mas você falou de arte, de arte. Não, eu tava só perguntando aqui. Porque o pensamento você vai fazer encontrar mais. Eu ia comentar. Não, eu vou fazer uma sugestão que nem foi feita no passado, né? Que não ficou entre 10 que estava ali. Nem 10 nem 15. 11 projetos de 13.900. Né? Então fica um valor que não é tão baixo, mas também não é tão baixo. Assim, dá pra né, ficar assim, naquela ondinha ali, ó. Eu acho que daria 11 projetos de 13.972, né? 13, até com juros lá, 13, quase 14 mil, né? Não fica nem 10. Olha, 11 projetos de 13.972, ó. Eu acho que fica um valor razoável, né? É um projeto a mais, 11 projetos, no passado, né, foram 12 projetos. E pelo público e pelas oitivas, eu acredito que desse próximo não terão tantas pessoas inscritas. Ano passado a oitiva tinha muita gente. Assim, a oitiva já foi bem populosa, né? As oitivas tinham uma grande participação popular e nesta... Não, mas eu acredito que quando a pessoa vê o publicado digital lá, quem não vê aqui vai acreditar projeto. Com certeza. Eu entendo que o segundo ciclo, como no primeiro veio 48, eu entendo que no segundo veio mais de 60. Eu entendo isso. E é pontal. Agora não pode. De pontal. Pensando assim, é interessante a gente contemplar mais artistas. Pensar numa média ali que vai ter um monte de design interior. Porque eu acho que 15 muito, que diminui muito. Então eu acho que não ficar nem 10 nem 15. Eu vejo assim, que quem for apresentar projetos, as culturais que for apresentar, aí eles têm que se adequar, falando agora que a gente continua tendo a oportunidade de decidir através de nossas opiniões, né? Sim. Mas aí, conforme consolidado a definição, aí cabe ao agente cultural que vai, o projetista que vai escrever o projeto, se adequar dentro daquilo que foi possibilitado para fazer um trabalho de qualidade com o valor que foi determinado. Mas agora, pensando como uma pessoa que pode determinar que, contribuir para determinar que mais pessoas possam ser contempladas, eu acredito que aí do 10 ou até o de 11 também seria cabível, né? Porque aí ficaria um valor seguinte. Até os 12, ó, do outro, da 12.808. Eu falo como... dá 12 mil? Ó, dividido por 553 mil, dividido por 12, dá 12.808. Porque eu falo como agente cultural, né, fazedora de projetos e tudo, e eu tendo a perspectiva e a observação do que foi a Paulo Gustavo, por mais que a gente não esteja falando da Paulo Gustavo agora. Sim. Mas observei dentro de todo esse ciclo nosso
que não tinha muitos projetos que de fato apresentaram uma coisa e tava assim, sabe? Sim, né? Tipo, por mais que passou por pareceristas também, né, Val? É por isso que eu comentei. Você vê, não é só a minha visão, né? Então nós, enquanto agentes culturais, observamos isso, por mais que passou por uma banca. Mas os projetos que receberam 15 mil. Passaram por pareceristas. Passaram, sim. Mas foi uma briga também, né? Então, assim, da Paulo Gustavo não queriam pareceristas, queriam fazer uma comissão da prefeitura, até vereador, todo mundo teve que intervir e falar não, porque não é transparente, não é um processo, sendo que existe aberto, tá ali carimbado, não tá? Vai contra parcerista, é um processo mais moroso? Mas vamos fazer o que tá na lei que é mais correto, né? Não dá pra colocar esse de 11, né? 11 projetos? 12 projetos da 808. Daí mantém a média do ciclo 1, né? 12 do ciclo 1, 12 desse. E pro próximo ciclo eu sei que o dinheiro já vai ser mais alto. Daí a gente consegue subir mais. E é uma coisa de consciência que é interessante até levar para todas as ortigas, se for possível. Para todos os entes culturais pensarem na diversificação dentro dos seus próprios projetos. Claro. Por exemplo, não centralizar. Você contratar outros agentes como a equipe técnica, a equipe artística e assim, mais artistas serem contemplados, mesmo que ele como proponente não foi contemplado, né? Foi feito da Paulo Gustavo, nós fizemos nesse pensamento. Os agentes se ajudaram, sabe, Lucas? Né? Todo mundo trabalha um pouco no projeto de cada um ali, enquanto usuário, enquanto agente cultural, né? Produzimos assim materiais bons, né? E de qualidade, com pessoas de qualidade, que são profissionais. Licença, tu pede pra pegar a chave. Esqueci de estar aqui, sabe? Desculpa. Então, assim, Monique, Val e eu votamos no 12 de 12.800. Agora faltam umas 3 moças aqui. Eu acho que como a gente já fez no outro, a gente aumentou o número de pessoas, eu acho que é bom, né? Já tem aquele número e é mais gente contemplada. Quantos projetos? Pode ser os 12, né? Porque isso já foi. Depois, quando vem, de repente sobe mais alguém, que nem eu que fez outra vez. Perfeito. Né? Outra vez eu fiz. E o seu, também teu voto, qual que é? 10, 15, 20 ou 12? Agora 12. Fechou, mas aí já aconteceu 12. A gente hoje está com 12 Fiquei projetos. muito entre 15 e Não, 10 eu A gente dependendo do que você já como voto princípio. Não, eu também, eu gostei de 15 também, mas se dá pra Eu não posso votar, pra não voto. legal, 12 Acho que eu acho que mais gente. pode diminuir, né? Senão a pessoa vai falar assim, nossa, diminuiu uma pessoa. Uma pessoa diminuiu, gente, né? Você vai falar, podia ser eu não entrei, me tiraram na cadeira. O 12 ele dá. Porque o 10 aqui ele fala, né, que nós temos que abranger, né, descentralizar. Querendo ou não, 10 é um recurso que fica centralizado em somente 10. 12 você já descentraliza mais o recurso, né? Então você vai. Se o pensamento for questão de áudio, né? Sim. A conversa maior foi audiovisual. Mas se for pensar no audiovisual, dependendo de. Porque não sei nem se dá para colocar, né, como obrigatoriedade, no tempo máximo se vai entrar só com quantidade de projetos. Uma pessoa pode simplesmente contratar só mais uma ou duas e pegar o rádio e fazer um projeto com 15 mil de um audiovisual de 2, 3 minutos. Sim. Então vai do agente cultural fazer, de fato, um projeto de qualidade, de valor que for definido. Se não tiver limitação que nem da Paulo Gustavo, que foi, né? O documentário obrigatoriamente tem que ter 15 minutos, 15 mil. Então, assim, os projetos, o curta lá de 6 minutos, 4 minutos, uma coisa assim, é pouco, você não consegue produzir. Né? Que o Roberto também comentou. É bem mais caro uma produção do que entendeu? Do que o edital pedia dentro daquela limitação de tempo, né? Para o recurso, entendeu? Essa é a questão essa discussão enquanto agentes culturais ali, né? Fazedoras Então, 12 do produto. Foi quanto necessário. Mantendo Dessa oitiva. Botei de 12. Aqui, nessa oitiva, botei de 12. 12 projetos. Perfeito.
Então isso é segundo semestre. Vai lá pro segundo semestre. Segundo semestre para a aplicação desses projetos serem em 2026, né? E a liberação desse recurso também, em janeiro do ano que vem, mais ou menos. Mais ou menos janeiro, fevereiro. Né? Quem são os... Só que a gente tem que garantir. Sim. Sim. E se não executar o ciclo agora não cumprir conforme a cartilha, não vê. Deixa eu perguntar uma coisa. O ciclo 1 a gente tem que fazer 60%, né? Se fechou 60% para garantir o ciclo 2. E esses 40%, se não for feito, perde ou ele acumula ou tem até o fim do ano para fazer? Eu acho que faz de Ele devolve, mas a intenção da gestão é gastar 100%. Gastar 100%. Entendeu? Essa questão do devolver não está no programa. Eu também acho que não vai devolver. Até porque tem os projetos. O projeto tem, o da prefeitura também, o projeto para investimento que cabe à área da prefeitura tem de compra de material. O espaço cultural tem projeto, assim. Você já falou, né? 120 de projeto, 40 do Coisa do Peixe, dá 160, mas... Vai dar. Vai dar, porque o solo do porco é o único do. Aí nessa fase também, quanto mais abrir, mais difícil fica de fechar, né? Quanto mais colocar gente, é mais coisa para fechar. E daí a questão ali, Lucas, só voltando, dessa questão das porcentagens do ciclo 2, certo, que eu tinha comentado, né? Por que a compra de material foi para 25, ela não pode se manter em 20 e mantém 15 no subsídio, não baixou para 10, baixou para 10 esse ano? Na página 3. Pelo que eu entendi na planilha ali que mostrou, que o Lucas mostrou, o ano passado, para fomento dos projetos, estava 55%. Eles colocaram 60% agora para ir para a mão dos artistas. Sim. E daí 5% é obrigatório. Só que aí daí... essa questão dos 25% da compra de materiais e os subsídios, né? Sim, só que daí no do ano passado era 20 compra de material, né? E 20 o subsídio ali. E agora aumentou 5% para compra de material e diminuiu do subsídio dos espaços culturais, entendeu? Então está indo mais para a gestão pública e menos para quem tem que ir. Porque eu acredito que tem que aumentar, tira esses 5 da compra de material, mantém os 20, que nem ano passado, né? E aumenta esses 5 aqui, fica 15 para o subsídio de espaço. Porque a lei ela é própria para os agentes culturais e os espaços culturais, não para aumentar para a prefeitura gastar, entendeu? Essa que é a finalidade. O que tem que ver, porque o Transfer Gov abriu lá, conforme for, o próprio Transfer Gov, ele já trava. Ele tem as metas que a gente chama lá, a gente pede 100% daquelas metas, que é os valores que está ali, entendeu? A gente não consegue mudar, o próprio sistema do Transfer Gov já aparece as metas lá com os valores máximos. Quando a gente pede a adesão ao Transfer Gov, a gente pede 100% de tudo. Já vi esses valores pré-estabelecidos. Tem como trazer isso daí? Tem, isso está lá. Eu quero então... Mas, antes de qualquer coisa, qual era a ideia? Isso daí também a gente pode discutir. Né? A ideia da gente trazer para cá é para a gente discutir isso daí, porque a gente está com algumas ideias de recuperar alguns ambientes públicos. Sim. Certo? E algum dos ambientes públicos é justamente um dos espaços culturais. Como a gente falou até na biblioteca, a gente está reformando a biblioteca por volta do Cine Clube. Tá? E não só o Cine Clube, a ideia da gente é trazer o primeiro, a primeira biblioteca do litoral do Paraná para cá. Tá? Então, não só para a gente não depender da verba pública, claro que a gente vai atrás de outras verbas e tal, então a gente pegou uma parte desses 5%, só 5% para a gente pegar e colocar nessa parte orçamentária, certo? Então, uma parte, isso daí para discussão, certo? Então foi justamente esse daqui que a gente colocou. Entendi. Então realmente, supostamente dá para deixar 20 na compra de material e voltar os 5 para os espaços culturais, né? Certo, então foi isso daí que a gente pensou, então é uma parte para discussão se o conselho aceitar. Mas é justamente para a Gibiteca, que aí a gente ia subir para 4 bases para a gente discutir com o pessoal, mas era uma coisa que a gente ia trazer para vocês. Então, sendo bem honesto. Tá, e
sendo bem honesta, né, Lucas, porque eu já estava aqui desde o início da gestão, né, da primeira gestão do senhor prefeito, e essa história da biblioteca até hoje não saiu do papel. Então, eu não acho justo, porque isso estava em, né, planos de governo, etc. e tal. Já passaram os 4 primeiros anos dele, estamos indo para o segundo, né? Então, assim, eu não acho justo, eu, enquanto conselho, né, tirar, né, penalizar os subsídios dos espaços culturais 5% por uma coisa que não saiu do papel, que era dever da gestão pública fazer. Na minha opinião, enquanto Fernanda, enquanto agente cultural, enquanto, né, vice-presidente do conselho, né? Então, assim, na minha opinião, acho que tem que voltar. Deixar só 20% para compra de material e 15% para os espaços culturais. Mas vamos pensar, deixa só pensando por outra holística. Outro viés. Outro viés. Há quanto tempo que o Cineclube está fechado? O Cineclube? Sim. Então, o Cineclube também era para ter sido ressuscitado nos 4 primeiros anos da gestão e também não foi. E ele está sendo recuperado agora. Sim, só que daí, né, mas assim, a verba não foi tirada de um para outro do ciclo 1, entendeu, Lucas? Então, não foi feito esse jogo aqui de tirar dos espaços culturais. Não, sem a gente brigar. Não, mas sem briga, mas eu não estou brigando. Eu não estou brigando, agora você está falando com a parte técnica. Vamos pegar uma parte técnica, eu estou solicitando a parte do conselho, tá? Uma parte para a gente não solicitar para a parte pública, ver de uma parte de fomento, de uma parte que está vindo por lei. Se a gente conseguir uma verba, realmente garantindo uma verba, conseguindo desses 5% agora, e garantindo outra parte que a gente consegue por outra fonte, e garantindo uma verba fora município, né, para a gente conseguir fechar a planilha orçamentária, fica mais fácil. E é isso que eu estou falando, é a mesma coisa que a gente está fazendo com os outros agentes. Aí, os 500 mil agora foi por base do projeto. Sim. A parte da RUM é fora município também. Eu sei que é fora município. A proposta que a gente está fazendo para o município é desonerar o município e não ficar dependendo da verba municipal sempre. Sim, eu concordo, mas você concorda que assim, ó, tira um subsídio que é para espaços culturais, que já é difícil um espaço cultural ter esse subsídio. Mas ali não vai ser um espaço cultural, né? Oi? A gente sim, tem mas um eu digo espaço assim, cultural. da prefeitura, não espaços culturais de ONGs, aqui ó, ONGs, associação, aldeia indígena, entendeu? É essa a visão que eu tenho. Então você está tirando 5% que poderia vir para uma associação que é extremamente difícil de verba, né? E jogando para um espaço cultural. Não necessariamente, é justamente isso que a gente está falando. Não, mas Lucas, a gente tem que converter, que nem, por exemplo, dentro do fundo de cultura lá, que já foi decidido desde o ano passado, liberaram verba, etc e tal, e no final das contas até hoje não chegou na associação, e agora, porque não entrou ano passado na LOA, etc e tal, tinha que estar previsto. Então, assim, agora tudo tem entrado, entendeu? Aqui não. Aqui na hora que saiu o edital, a associação fala, opa, agora eu vou conseguir comprar isso que eu estava precisando, vou conseguir pagar isso que eu estava precisando. E se depender, você sabe, foi o que aconteceu com o Coro do Peixe agora. A verba está desde o ano retrasado, a gente tentando 5 mil para comprar insumo, que foi aprovado novamente em janeiro, agora nós não podemos mais, entendeu? Já estamos na metade do ano, e já faz 2 anos que foi aprovado, vem sendo aprovado, nós não conseguimos, Lucas, receber uma verba de 5 mil para comprar insumos. Então, assim, uma associação dependeu 1 ano e meio de uma verba da prefeitura que até hoje não chegou, entendeu? Que já foi aprovado, já estava tudo certo, o dinheiro está na conta e essa verba nunca chegou da associação. Entendeu o ponto que eu quero chegar? Que a fragilidade de uma ONG, de uma associação, é muito maior do que uma prefeitura. A prefeitura tem dinheiro, querendo ou não, vem dinheiro, tem recurso, né? Tem recursos dentro da pasta. E aqui não. Aproveitar que veio esse recurso aqui específico para essas pessoas se cadastrarem e entregar o que elas precisam, que tenha dificuldade. Entendeu o meu ponto de vista? Sem brigar, assim. Entendeu o meu ponto de vista? E você sabe que é difícil. Cadê nossa verba do Coro do Peixe? Faz 2 anos que ela não apareceu, Lucas, aprovada, reaprovada, está em ata de conselho, teve quórum. Cadê a verba? E você sabe que ela não vai sair esse ano, o dinheiro de 5 mil. Então a gente tem que ser realistas, né? Que essa verba foi aprovada há 2 anos, vem sendo aprovada, e esse ano nós não vamos ter essa verba. A associação depende desses insumos para produzir para as meninas
ganhar, entendeu? Onde eu quero chegar. Então, assim, na minha opinião, no meu ver, né? Vocês se inscreveram para esse edital da RUM? A gente nem ficou sabendo desse edital. Inscreveram para o edital agora também da Itaipu. Da Itaipu vai abrir para a área de cultura, está aberto da área de esporte, da área de pop. Então, Abril, esse. já fechou da Itaipu, da cultura. Não, da cultura, o Abril pessoal ano da Unesp. Não, eu estou fazendo a incubadora do Unespar. Agora está aberto do esporte, porque é para o ano que vem, não está aberto agora do esporte. E o pessoal do Unespar, da incubadora, disse que julho já abre o de cultura, específico de cultura. Só que para a execução do ano que vem. Mas do ano passado nós não. Até porque nós não tínhamos o CNPJ, então nós não podíamos inscrever. Esse foi o problema. Demorou também de sair o CNPJ. Entendeste então minha colocação? Eu acredito que 20% é suficiente para comprar material e devolver os 5%, colocar 15% para os espaços culturais. Até porque eu acredito que vão ter mais espaços culturais, não agora somente o Coro do Peixe, nesse ciclo 2, para se inscreverem como cultura. Até uma moça que tem espaço cultural que não conseguiu se inscrever no ciclo 1, ela perguntou se iria abrir já o ciclo 2, né? Então ela tem intenção de se inscrever aqui no município, toda documentada. Vai a partir de vocês. Foi só um pensamento que a gente teve, que poderia ser o primeiro Gibiteca que a gente poderia ter, sem depender, que é o projeto que a gente tem aqui, que é desonerar realmente o município e não ficar dependente só do projeto municipal. É triste, né? Porque você vê, esse projeto da Gibiteca não é de agora, né? Mas Fernanda, é justamente o que eu estou trazendo. Sim. Quanto tempo ficou o Cineclube e agora a gente está fazendo o Cineclube? Sim, eu sei, mas você vê que me chamaram até, eu acredito que me chamaram até de ladrão. Meu Deus. Pois é, me chamaram até de ladrão. E a gente está fazendo. Né? Então. Ou mexer, então, assim, não também deixar só 10%, sei lá, que seja 13%, para aumenta, né? Diminui, fica 22 e 13%. Pode ser, deixar só 10%, entendeu? Pode ser. Porque 10% é tão pouco, para o subsídio de espaço cultural, 10% é pouco. 25 mil. Né? Mexer um pouquinho que seja também, né? O que tiver, minha gente, é só para a gente conseguir dar um estado no projeto. Dentro de todo esse valor dos 63, quanto queria, por exemplo, com uma Gibiteca? Além do. Lá é pouco, eu acho que o projeto lá é a gente aproveitar a alvenaria, né, que eu já estava pensando. Sim. É fazer a fundação, que vai ser o mais caro, impermeabilizar parte da fundação, aproveitar a alvenaria e o fechamento da cobertura. O resto é mais iluminação elétrica. Não vai ser mais. Porque querendo olhar, ele falou que não vai tudo para iluminação, né? Dentro do valor. Oi? Não, do ciclo 1 vai sobrar. Sim, do ciclo 1 também vai sobrar. Vai. Que dá. Mas vamos gastar. Sim, vai gastar. Então, mas o ciclo 1 daria para gastar numa Gibiteca também, por exemplo? Já que realmente para isso, para compra de material, etc e tal, no forno. Esse grupo para a Gibiteca não está no nosso estudo do ano passado. Não está planejado. Não pode fazer por quê? Mas não dá para colocar, não necessariamente, mas sim para reforma. Independente do que está lá, nós vamos pegar a iluminação aqui,Sim. certo? Sobrou dinheiro, dá para comprar eu vou dizer, dá para comprar aquela mesa profissional? Sim. Ou nós temos Lá vai ser o projetor e o negócio. Isso, nós estamos com deficiência também na parte de som. Nada impede de pegar ali e trocar essas caixas de som que está ruim, assim, aumenta muito o volume, ela estoura. Sim. Quer dizer, um exemplo grande que lota aqui, ó, nossa qualidade de som, está deficitária, quer dizer, o que sobrar ali seria interessante nós terminar de colocar aqui. Ver o que está faltando, o que dá para comprar e investir nisso daí, entendeu? No ano que vem, lembrando que serão 5 parcelas, serão 5 ciclos, estamos no segundo. Sim. Entendeu? Essa questão, eu não é querer defender a questão, porque eu vou dizer, o nosso orçamento de cultura desse ano não passa de 100 mil reais, certo? Se eu pegar todos os oficineiros que vêm para cá mês a mês aqui, o nosso orçamento não dá nem para pagar os oficineiros. Por exemplo, esse ano já fizemos uma mostra de dança. A mostra de dança saiu, vende, o prefeito, quer dizer, ou querendo o nosso prefeito que está investindo. Nós estamos falando de mixaria. Se você for ver o que o prefeito está investindo na cultura, nós estamos falando de mixaria. Eu prefiro que a gente pegue esse dinheiro e invista aqui. A Gibiteca não vai ser para o prefeito, não vai ser para o Lucas, não vai ser para o Guilherme. A Gibiteca vai estar lá para a comunidade, entendeu? Você quer beneficiar
a população. Nós estamos beneficiando a população quanto a isso. Nós só estamos falando só de 5%. 5% ou o prefeito investe de olho fechado na cultura. O ano passado, o nosso orçamento da Secretaria inteira é de 500 mil reais. Fechamos o ano com 2 milhões e meio. Qual o prefeito que investe 4 vezes mais na gestão de cultura? No litoral aqui, não vejo o prefeito. Então, Violas, o que é 5% da prefeitura? Você falou, mas 5% para uma instituição... Não, eu estou falando 5% do que o prefeito já está investindo aqui. Eu sei, mas eu digo assim, mas os 5% por um subsídio, a diferença que a gente está comentando aqui, né, desse 25%... Nós estamos equipando para a população, nós estamos pensando na comunidade. Sim, mas aqui também a população, porque são 11 associações, isso aqui não vai ser da população. Sim, mas a questão que eu quero falar aqui, que realmente o nosso orçamento desse ano da cultura não passa, é 80 e todo, não passa de 90 mil reais. Você entendeu? Daí vai esperar sobrar dinheiro aqui, nós não vamos ter isso, não vamos ter dinheiro, porque o orçamento que tem, nós gastamos no festival, no festival, na mostra de dança, nós vamos fazer o Festipom também, que é mais 50 mil, e o pagamento dos oficineiros. Por isso que eu quero falar. Só o pagamento do oficineiro já onera a nossa folha inteira, nosso orçamento inteiro falta, o prefeito tem só falando em oficineiro. Sim, tem que complementar. Tem que completar e não é pouco, é muita coisa, não é pouco, estou falando em muita coisa. E fora isso, o prefeito está mandando dinheiro para fazer uma mostra de dança, festival de teatro, ou livro, querendo, vai ter que sair sendo um novo livro, vai ter. O prefeito tem que reinvestir, quer dizer, tem que injetar dinheiro aqui, porque nosso orçamento não dá. Entendeu? Fora essas questões pontuais, isso que o Lucas está trazendo aqui, ó, é uma novidade, entendeu? Nós vamos nos descontar, que ele falou, vai ser o primeiro do litoral, quer dizer, nós estamos pensando lá na frente. Não estamos pensando aqui agora, entendeu? De uma forma ou de outra, a população vai ser beneficiada. Mas eu acho que, tá, na minha opinião, eu acredito que dá para deixar então 12% de subsídio para os espaços culturais e 23% para o 2% a mais. Né? Nem para você, nem para nós, né? 23 e 12. Tá perfeito. O que vier, minha gente, tá? A gente vai pensar. Então, só para reafirmar, o que vier, o que veio do ciclo 1, a gestão vai gastar 100%. Sim. O ciclo 2, o que vier, também nós vamos gastar 100%, Fernanda. Ninguém vai mandar de volta, né? Não vai mandar mesmo. Eu sou muito imediatista, eu quero ver as coisas feitas. Por mim, eu colocava o dinheiro e fazia uma vez. Dá vontade, né, de você fazer uma vez. Não, mas a questão aqui, ó, já que você é imediatista, se tiver, qual bandeira que está no ar? Grajaú. Olha, se estiver lá, você dá um pulinho lá em Ipanema. O Lucas já fez o projetinho, está vendo o Chico Verde lá na biblioteca de Ipanema. A senhora vai ver, na realidade, como que está sendo executado o negócio. O que era antes, o que agora. Entendeu? E acredito que antes de virar o ano, já vai ter a eliminação, porque quando vai ter a nossa dança aqui, ó. Mostrou para nós. Então, acredito que até É final só do uma ano. de dança, né? O próximo evento. Não, né? Cantando de fim de ano. Então, isso que eu falo, Fernando, a hora que tiver evento de final de ano aqui na Casa da Cultura, a eliminação já vai acontecer. Já vai dar o upgrade na apresentação do final de ano aqui na Casa da Porque esses Cultura. dias também teve aquele outro curso, não sei o que lá, que era a nossa dança, acho que foi com a Alicia. Encontro, para encontro. Encontro de dança, que também ela reclamou um monte por causa da iluminação, por causa do banheiro. Nossa Senhora. Aí já é uma outra coisa. Eu também acho assim, quando é coisa particular, a gente trabalha de segunda a sexta-feira. Eu acredito que o responsável tem também. É isso que eu falo. É de entregar. Eu falo isso porque às vezes eu ajudo a arrumar. E aí eu também acho feio essa parte. É que eu não vi. Entendeu? Porque assim, o pessoal para reclamar tem aos montes. Mas na hora de finalizar um projeto e organizar a casa para receber, não tem. Não é que defender a casa. Quando ela vem prestar o auditório, ela sabe da estrutura, ela sabe que não tem a iluminação ideal que ela quer. Entendeu? A estrutura que nós temos é essa, tanto é que o nosso projeto não é de hoje, esse projeto aqui da iluminação, é do ano passado. Eu nem vi, mas eu ouvi depois. Eu estou falando só isso, né? Não, eu sei. Agora outras pessoas que vêm para cá, a pessoa vê aqui, ó, a pessoa vê a estrutura, não, precisa de iluminação. A pessoa contrata, porque o espaço é esse. Sabe o que tem? Porque esse papai não veio com esse papai. É verdade, tem que. A questão que vai ficar registrado ali, essa questão lá dos 12% e 23%. 23%. Todo mundo concorda? Pessoal,
Fechou. Fechou a questão dos O pessoal que 12%. registra a Gibiteca faz a votação se todo mundo concorda com a Gibiteca. A questão da Gibiteca, todo mundo concorda? Sim, a Gibiteca sim. E aí, Tá. esse vai ser o que vai ser investido no próximo. Percentual que vai ser investido lá, tá? Para a Gibiteca. Tá, então ficou 23% e 12% de subsídio do espaço cultural. Perfeito? Fechou. Fechamos a primeira oitiva. Muito obrigado, tá? Obrigado mesmo. Tá? Obrigado a todos por participar. Fecha a primeira oitiva aí em Pontal do Paraná. Tá bom? Foi bastante gente, né? Foi bem